Olá, boa noite. Boa noite. Temer anuncia a liberação de saque das contas inativas do FGTS e manda para o Congresso o projeto de lei da reforma trabalhista. Durante a entrevista, o presidente afirmou que não irá renunciar e que vai recorrer se TSE caçar a chapa Dilma Temer. Delação premiada. Ex-diretor da Odebrecht revela que ex-assessor especial de Temer, José Yunes, recebeu R$1 milhão de lobista. Guerra civil. Exército da Síria anuncia a retomada completa de Alepo. Caça ao terrorista. A polícia alemã encontra impressões digitais em caminhão usado em atentado em Berlim e intensifica buscas por tunisiano suspeito. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Dizem por aí que conviver é uma verdadeira arte. No Todo Seu de hoje, eu converso com o professor Luiz Mauro Sammartino sobre as dificuldades de lidar com o outro. No musical, 2 grandes nomes da música brasileira. Minha queridíssima Fafá de Belém. E agora, quando toca no rádio a nossa canção, eu viro montanha, me transformo em vulcão. E meu grande amigo Daniel. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CVC, sempre com você. Dados do Conselho Nacional do Ministério Público apontam que boa parte das 170 unidades prisionais do país inspecionadas em 2015 está superlotada. Foram 3 meses e meio quase intermináveis. Esse foi o tempo que Lucas passou em uma cela do Centro de Detenção Provisória da Vila Independência, na zona leste de São Paulo. Tinha gente que dormia durante o dia, durante a tarde, e os outros pessoal iam dormindo de madrugada. Ia se revezando, tinha gente dormindo até dentro do banheiro. O neto da dona Lourdes, Bruno, também foi preso após um assalto e cumpriu parte da pena no mesmo CDP. Ela conta que as condições de higiene eram péssimas. Ele sempre falava que tinha medo de pegar doença de pele, porque tinha muita gente lá que tinha sarna, tinha muito carrapato. O Conselho Nacional do Ministério Público fez um levantamento em 170 unidades prisionais e constatou que no ano passado a média de superlotação havia sido de 174%. Para os especialistas em segurança, este problema é agravado pela quantidade excessiva de presos provisórios. A estimativa é que 40% dos detentos no Brasil são provisórios, enquanto a média mundial está em 25%.
O relatório do Ministério Público verificou que nas 523 penitenciárias visitadas em todo o país, a população carcerária chegou a 365 mil pessoas, só que a capacidade era bem menor, 225 mil. O neto de Dona Lourdes foi transferido para um presídio no interior paulista e ela vive a expectativa do reencontro. Chegar, voltar a trabalhar, estudar, sabe, fazer um curso profissionalizante mesmo e dar mais valor à casa que ele tem. O Lucas, que você viu no início da reportagem, já faz bicos como vendedor. Ele diz que a situação no CDP trouxe uma grande lição. Quando eu saí foi sensação de alívio. Para mim tá na rua, para me fazer agora tudo certo, para não ir preso mais. Voltar aos estudos, voltar a trabalhar também, arrumar um serviço registrado. E é isso, seguir a vida. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo informou que a limpeza das celas é de responsabilidade dos próprios presos que recebem produtos para executar o serviço. E quando é constatado a falta de zelo, é aberto um procedimento para apurar os fatos. Sobre a superlotação, a SAP informa que desde o início do plano de expansão de unidades prisionais, lançado em 2012, entregou um total de 19.308 vagas e que já foram inauguradas 22 novas unidades prisionais e outras 17 estão em construção. Com o verão e a proximidade das festas de fim de ano, aumenta a procura por casas e apartamentos para alugar. E para aproveitar a folga sem preocupações, é preciso ficar atento aos golpes que são aplicados pela internet. Roger e mais 9 amigos conseguiram a tão sonhada folguinha de fim de ano e escolheram Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, para relaxar. Em agosto, eles acessaram um site de imóveis para a temporada. E o que era para ser diversão virou dor de cabeça. Mandou as fotos, disse o valor, falou que ia fazer um desconto para nós, se nós alugássemos e dessemos o sinal, né? E aí a gente se juntou, demos o sinal de R$2.000, depositamos para eles e a partir daí o pessoal sumiu. Existem diversos sites e aplicativos que ajudam as pessoas a encontrar imóveis para a temporada em todo o Brasil. Neste momento, por exemplo, eu estou à procura de uma casa em Ubatuba, também no litoral norte. Com poucos cliques, aparecem várias opções para todos os gostos. Primeiramente, o consumidor tem que trabalhar sempre com a questão da confiança. Ele deve se certificar que o imóvel já foi locado por amigos, por parentes, guardar e-mails, mensagens, os anúncios, imprimir, printar as telas, imprimir essas ofertas. Pela internet, Eduarda nos contou que alguns detalhes impediram que ela e a família caíssem em um golpe. O suposto dono da casa enviou o contrato, super simples, um contrato de uma página só, sem especificar nada. Ao tentar entrar em contato com ele para encontrá-lo pessoalmente ou conhecer a casa pessoalmente, pelo WhatsApp, ele começou a inventar um monte de desculpa, a falar que não conseguia. Depois do prejuízo, Roger e os amigos fizeram como Eduarda e vão conseguir viajar com tranquilidade. Um amigo do nosso grupo já havia ido numa casa lá na Feiticeira, lá na Ilhabela, e aí ele falou pra gente, olha, tem a casa daquele senhor, tal, e ele é super gente boa, tal, confiável, eu sei onde ele mora, tal. E aí a gente contratou com esse senhor agora, entendeu? Que deveriam fazer isso antes, mas não fizemos, né? Ex-assessor e amigo pessoal de Temer, José Yunes, do PMDB, recebeu 1 milhão do lobista Lúcio Funaro, que está preso em Brasília. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. O montante veio da Odebrecht e foi entregue em dinheiro vivo a José Yunes em seu escritório em São Paulo. Yunes deixou o cargo de assessor especial após o caso vir a público. Ele foi delatado pelo ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Cláudio Melo Filho. Aos investigadores da Lava Jato, o executivo da empreiteira narrou o caso. De acordo com ele, numa reunião em 2014, o presidente Michel Temer teria pedido 10 milhões a Marcelo Odebrecht para o PMDB.
PMDB. Deste valor, 6 milhões foram para a campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo e 4 milhões para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, distribuir. Segundo o executivo, Padilha foi quem pediu que Lúcio Funaro fizesse a entrega de 1 milhão a Yunis. O lobista Funaro está preso desde julho pela Lava Jato, sob suspeita de comandar com o ex-deputado Eduardo Cunha esquema de arrecadação de propinas de grandes empresas. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que não pediu nada a Lúcio Funaro. Michel Temer já confirmou ter participado da reunião com Marcelo Odebrecht. Segundo o presidente, no encontro ele pediu doação eleitoral para o PMDB. Temer nega a Caixa 2 ou qualquer irregularidade. Yunis e Scaff também negam as denúncias. Um ex-executivo da Odebrecht relatou em delação premiada que a construtora tentou subornar o primeiro-ministro de Antígua. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a intenção era evitar que a ilha caribenha enviasse à Lava Jato documentos sobre o banco usado para pagamentos ilegais realizados pelo setor de operações estruturadas, o Departamento de Propina da empreiteira. De acordo com o Estadão, o executivo Luiz Eduardo Soares contou aos investigadores que o acerto foi feito no segundo semestre de 2015 e a propina de 3 milhões de dólares seria destinada ao primeiro-ministro da ilha. Desde 2014, o cargo é ocupado por Gaston Brown. Medidas econômicas. Presidente Michel Temer anuncia a liberação de saque do FGTS de contas que estão inativas até dezembro de 2015. O anúncio foi durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Alvorada. Segundo o presidente, a medida vai beneficiar 10 milhões de trabalhadores e não haverá limite para o saque. O calendário para as retiradas dos fundos sairá em fevereiro e seguirá a ordem pelas datas de nascimento dos beneficiados. A conta inativa do FGTS é aquela em que o empregado deixa de receber os depósitos do empregador por extinção da empresa ou rescisão do contrato de trabalho. O Planalto estima que o valor total que poderá ser sacado deve alcançar 30 bilhões de reais e, com isto, alavancar a economia. Porque o momento que nós vivemos na economia demanda a adoção de medidas que permitam, ainda que de forma parcial, uma recomposição da renda do trabalhador. E, portanto, estamos permitindo que os trabalhadores detentores dessas contas, até 31 de dezembro de 2015, possam dispor de um recurso que, em condições normais, não estariam ao seu alcance. No bate-papo com a imprensa, Temer disse que a baixa popularidade abala, mas não incomoda para governar. Ele disse que lá na frente haverá reconhecimento das medidas adotadas pelo governo. Eu não abro mão da popularidade. Dizem que há impopularidade, né? Isso me incomoda? Não, digamos assim, é desagradável, mas não me incomoda para governar. Para governar, alguém até disse, né, há poucos dias, olha, a popularidade é uma jaula. Aproveite a impopularidade para fazer aquilo que o Brasil precisa. E é o que eu estou fazendo. Lá na frente haverá reconhecimento. A verdade virá. Questionado sobre a ação no TSE, que pede a cassação da chapa Dilma Temer e da citação de seu nome na delação de executivos da Odebrecht, disse que não pensa em renunciar ao cargo. E se for cassado pela Justiça Eleitoral, disse que vai recorrer. Temer criticou ainda o vazamento do conteúdo das delações da Odebrecht. Segundo ele, isto cria um clima de instabilidade no país. E com ministros também citados nas delações, Temer disse que não pensa em fazer uma reforma ministerial. Estou examinando, como você disse, pontualmente, caso a caso. Evidentemente, num dado momento, se houver necessidade de reforma ministerial, eu a farei, mas não farei em função do ponto A, do ponto B. Farei uma coisa global para efeito administrativo, ou seja, para agilizar cada vez mais o governo. Mas não penso nisso agora. Se pensar, pensarei no futuro. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. É um absurdo que o trabalhador tenha dinheiro na conta e não possa manipular tal conta inativa do Fundo de Garantia. E é ótimo que o Temer tenha descoberto isso e esteja distribuindo o dinheiro em longas prestações de 12 meses. Só que em matéria de Papai Noel, ele tem dois competidores que ganham longe dele. O primeiro é o Gilberto Kassab, conhecido como Kafta na lista da Odebrecht, que está dando um presente de Natal de 100 bilhões de reais, de uma vez às telefônicas, num projeto
fajuto de lei de telecomunicações, que felizmente a oposição conseguiu apresentar contra uma liminar que vai ser decidida nas férias pela presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Chumbo nessa lei absurda. Carminha, né? Pois é, então, o outro Papai Noel é o Moreira Franco, que está dando dinheiro para indenizar as empreiteiras corruptas que não cumpriram as suas concessões de privatização nos aeroportos e nas estradas, e ainda permitindo que as mesmas empreiteiras corruptas peguem dinheiro do BNDES para relicitar. Gostou do verbo? Significa meter a mão no seu bolso, viu? Olha aqui, Feliz Natal para você, direto ao assunto, até 3 de janeiro, quando eu estarei de volta. Inté! Ex-presidente Lula posta vídeo e pede eleições diretas e mudanças na economia. Lula publicou um vídeo em sua página no Facebook. Primeiro, nós sabemos que é preciso restabelecer a democracia e só pode fazer o que eu estou falando um presidente que tenha respaldo popular. E respaldo popular chama-se voto na urna. Portanto, é preciso antecipar o processo eleitoral. Réu em 5 ações penais, o ex-presidente criticou a política econômica de Temer e pediu mudanças. O governo não pode só falar em corte, 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 corte e só corta dos mais pobres. Então é preciso mudar o tom da música. O país está parado. E vai continuar parado se o governo não mudar a política econômica. No acordo que fechou com a Justiça Americana, a Braskem, braço petroquímico da Odebrecht, admitiu o pagamento de 50 milhões de reais à campanha de Dilma Rousseff em 2010. O dinheiro teria sido negociado em 2009 pelo ex-presidente Lula com o ex-diretor do grupo Odebrecht, Alexandrino Alencar. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Lula autorizou que Alexandrino acertasse com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, a concessão de vantagens à Braskem. Pelo acordo fechado com as autoridades americanas e da Suíça, a Odebrecht afirmou que pagou $1 bilhão em propinas em 12 países desde 2003. O dinheiro foi para governantes e políticos. No Brasil, foram $599 milhões. Lula, Dilma e Mantega negam as denúncias. Agora os destaques internacionais. As impressões digitais do tunisiano suspeito pelo ataque no mercado de Natal em Berlim foram encontradas no caminhão usado na ação. O governo alemão afirmou ser cada vez mais provável que o tunisiano Anis Amri tenha sido o autor do atentado que matou 12 pessoas em Berlim. As impressões digitais na cabine e os papéis de identidade encontrados dentro do veículo fazem dele o suspeito número 1. O governo alemão anunciou uma recompensa de 100 mil euros, cerca de 350 mil reais, para pistas que levem à captura. Ele é considerado perigoso e tem antecedentes criminais na Tunísia e na Itália, onde ficou preso por 4 anos. Na Alemanha, Anis foi vigiado por 6 meses por contato com uma célula do Estado Islâmico. Chegou a ser detido e liberado por falta de provas. O mercado de Natal reabriu hoje, cercado de blocos de concreto, mas só uma parte das barracas já voltou a funcionar. Em vez da música e da iluminação tradicionais nestas feiras natalinas, o espaço tem muitas flores e velas. O governo pediu que a população mantenha o seu modo de vida e não deixe de ir aos mercados de Natal e a outros eventos em nome da liberdade e da democracia. O exército da Síria anuncia a retomada completa de Alepo depois da retirada de 4 mil rebeldes que ainda estavam no leste da cidade. Dezenas de veículos levaram os rebeldes do leste de Alepo para outra área dominada pelos opositores do regime. A Cruz Vermelha estima que 34 mil pessoas, a grande maioria civis, foram retiradas desde 15 de dezembro, quando começou a ofensiva do exército sírio contra os rebeldes jihadistas que dominavam o leste da cidade. 31 observadores da ONU chegaram para supervisionar a fase final da operação. Esta é a maior vitória do regime desde o início da Guerra Civil, que já deixou 310 mil mortos. A Rússia presta homenagem ao embaixador que foi assassinado na Turquia.
O presidente Vladimir Putin e o chanceler Sergei Lavrov participaram das homenagens em Moscou. A cerimônia no Ministério do Exterior foi seguida de uma missa na Catedral de Cristo Salvador, liderada por Cirilo, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Moscou e Ankara afirmaram que o assassinato foi uma tentativa de abalar as relações entre os dois países, que estão em lados opostos na guerra civil da Síria, mas acertaram juntos a trégua que levou à retirada da população do leste de Alepo. Ainda não há conclusões sobre os motivos que levaram o policial turco de 22 anos a matar o embaixador. O Banco Central estimou um comportamento melhor da inflação em 2016 e 2017, retornando para o limite do sistema de metas. A previsão para o IPCA deste ano caiu para 6,5%. A projeção para 2017 foi mantida em 4,4%. Para o Produto Interno Bruto, o Banco Central estimou um recuo de 3,4% neste ano. Se confirmado, será a segunda retração seguida da economia brasileira. Para 2017, a autoridade monetária prevê um crescimento moderado de 0,8%. Depois do anúncio sobre a liberação do saque de contas inativas do FGTS, o presidente Michel Temer também apresentou hoje o projeto de lei da reforma trabalhista. O texto será encaminhado para o Congresso Nacional. A principal alteração é que os acordos ou convenções coletivas terão força de lei. Os acordos poderão prevalecer em 12 situações, entre elas o parcelamento das férias em até 3 vezes, a compensação da jornada de trabalho, os intervalos de intrajornada, o plano de cargos e salários, banco de horas e trabalho remoto, entre outros. Segundo o governo, para a consolidação do texto foram feitas reuniões com as 6 principais centrais sindicais e 3 principais confederações patronais. O presidente Michel Temer disse que o pacote é um presente de Natal. Vocês sabem que o Natal é o momento da fraternidade, é o momento da solidariedade, é o momento da irmanação, é o momento em que as pessoas deixam de lado as suas quesilhas, as suas disputas e se unem e se reúnem familiarmente ou socialmente para a prosperidade. Foi muito bem o que nós assistimos aqui neste momento, que foi chamado corretamente de momento histórico, líder André Moura. Foi exatamente isso. Foi a fraternidade absoluta, acho que até, penso eu, é caso ímpar. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que não haverá aumento da jornada de trabalho na mini-reforma trabalhista. Entretanto, segundo ele, a distribuição das horas poderá ser definida por acordo em convenção coletiva de cada categoria. A jornada de trabalho permanece a padrão 8 horas diárias e 44 horas semanais. Nunca esteve, não está e nunca estará na mesa do governo proposta de aumento de jornada de trabalho. Segundo o governo, a reforma está dividida em 3 eixos: consolidar os direitos trabalhistas, trazer segurança jurídica na relação trabalhador-empresa e criar oportunidade de ocupação para todos. Com isto, enfrentar o desemprego, que hoje atinge mais de 12 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. O projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional em regime de urgência. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse esperar que a proposta seja aprovada em um período de até 60 dias. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer chega às portas de 2017 mais frágil e impopular do que há 7 meses, quando substituiu Dilma. Ele interrompeu o ciclo de insanidade fiscal da antecessora, mas sua gestão ainda não foi capaz de retirar a economia da UTI. Para complicar, o mandato de Temer, que já era tampão, está sitiado pela dúvida. Palavras como renúncia e cassação voltaram ao noticiário. Em café da manhã oferecido hoje aos jornalistas, Temer fez declarações que denunciam a instabilidade de sua presidência. Temer disse que não pensa em renunciar e afirmou que se o Tribunal Superior Eleitoral cassar o seu mandato, entrará com recursos e mais recursos na Justiça. Não são, convenhamos, palavras de um presidente que se sente seguro no cargo. A boa notícia é que o Brasil continua sendo o país onde há a maior possibilidade de se criar um mundo inteiramente novo. Caos não falta. Boa noite.
Governador Geraldo Alckmin, do PSDB, assina convênios com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O convênio assinado hoje pelo governador Geraldo Alckmin e pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, prevê o repasse de 50 milhões de reais do governo federal para a compra de coletes à prova de bala e equipamentos de comunicação para agentes penitenciários, além de carros para o transporte de presos. Além disso, equipamentos comprados para a Força Nacional de Segurança usar durante as Olimpíadas foram doados à Polícia Militar de São Paulo, que enviou 1.000 homens para reforçar a segurança durante os Jogos. São materiais para identificar e desarmar bombas, além de 6 fuzis e munição. A partir de agora, armas pesadas de grosso calibre apreendidas com bandidos vão poder ser usadas pela polícia. É o que garante um decreto publicado hoje que altera o Estatuto do Desarmamento, que determina que armas apreendidas ou doadas sejam destruídas. Isso é importantíssimo. Somente esse ano, se somarmos todas as polícias estaduais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, nós temos apreendidos 873 fuzis. Pelo preço do dólar, 8.000, 8.500, 8.600 mil dólares cada fuzil, mais os custos de importação, são 30 milhões de reais que as forças de segurança do país acabam economizando só dos apreendidos esse ano. Durante a entrevista coletiva, o governador Geraldo Alckmin justificou o corte no orçamento para o ano que vem, aprovado ontem pela Assembleia Legislativa, no valor de 206 bilhões de reais. Não adianta nós aprovarmos um orçamento fictício, um orçamento que não se realize. Então nós agimos com prudência. Mesmo com 800 milhões a menos, nós vamos manter todos os investimentos do Estado. Então é um efeito duplo, né? Você tem efeito da retração da atividade econômica, menor consumo, menor produção, menor comercialização e, de outro lado, aumento de inadimplência. A capital paulista teve mais um dia de calor com pancadas fortes de chuva em pontos isolados. E amanhã o tempo não deve mudar muito. Vamos ver a previsão para todo o estado hoje com Fernanda Azevedo. Um sistema de alta pressão no oceano impede a entrada de frentes frias no sudeste do país. Amanhã o sol predomina em todo o estado de São Paulo, faz calor e as nuvens aumentam ao longo do dia. No centro-oeste, há previsão de pancadas isoladas com potencial para temporais. Em Marília, a mínima será de 19, a máxima de 30 graus. 30 graus também aqui na região de Franca, mais ao norte do estado. E mais ao leste, a temperatura varia de 20 a 34 graus em São José dos Campos. O tempo não deve mudar muito aqui na cidade de São Paulo. Amanhã a temperatura varia entre 19 e 31 graus e chove à tarde. No sábado, a máxima vai aos 30 graus com possibilidade de chuva forte. E no domingo de Natal deve ser mais um dia típico de verão, com bastante calor e temporais isolados. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Unifon no Todo Seu. Até. Confira dicas para fazer uma ceia gostosa e saudável no Você Bonita especial de Natal. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo Seu.